Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tá começando mais um F5, mais um episódio, a gente já passou do 10º, então acho que na verdade isso já é um bom sinal. Eu me chamo Felipe e para mim jejum com fruta não funciona, principalmente se só tiver melancia. Melancia não dá certo, melhor beber só água. É um jejum, inclusive, de outras frutas, né? Não, o ruim é quando só tem melancia, eu já vi um desse e é bem ruim. Não rola. Fala galera, meu nome é Rafael, você tá no F5 e eu não gosto de ficar sem comer. Olá, eu sou a Ariane e quando eu estou muito concentrada em alguma coisa, eu esqueço de comer. E aí, meu povo? Mais uma vez juntos, meu nome é Makel e a pergunta é: jejuar, sim ou não? Eis a questão. E aí, pessoal? Meu nome é Januário, também conhecido como Farias Neto. E eu aprendi a jejuar quando eu conheci minha esposa. É grave. Esse é o segredo, então, olha só. Foi bom conhecer você, Farias. É isso aí, meu povo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre comida, ou talvez a falta dela. E a gente começa a nossa conversa depois da musiquinha. Gente, tô ficando impaciente. Minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vai pela frente. Come a língua, come o dente. Qualquer coisa que alimente. Ok, hoje a gente vai falar sobre um hábito, podemos falar assim, bastante comum no meio cristão, ou até fora dele, na verdade. Isso a gente vai comentar um pouco também. Mas acho que para o nosso pontapé inicial a gente poderia tentar definir o que é jejum e qual seria exatamente a finalidade dele. Olha, tem várias formas de a gente dizer o que é o jejum, né? Mas eu sempre gosto de dizer primeiro o que não é o jejum. O que o jejum não é. Porque alguns conceitos ficaram bem... se tornaram muito folclóricos, né? No meio cristão. E eu sempre gosto de dizer primeiro que não é o jejum, né? Primeiro, o jejum não é greve de fome, né? Com Deus. Eu vou jejuar aqui até que a minha causa seja atendida, ou até que a minha oração seja respondida, ou até que eu obtenha Uma o espécie jejum. de Não. chantagem, né? Isso, perfeito, uma espécie de chantagem, talvez uma moeda de troca, né? Não, eu vou jejuar porque Deus vai se agradar e vai me dar o que eu estou pedindo, né? Vai me dar o que eu estou precisando, vai me dar o que eu estou querendo, né? E embora a gente falando assim, né, de maneira bem-humorada, né, que não é greve de fome com Deus, talvez qualquer pessoa, talvez essa ideia assuste um pouco as pessoas, mas no fundo tem muita gente, até bem intencionada talvez, mas que usa o jejum dessa forma, talvez até sem parar para refletir exatamente no que está fazendo, né? Quando a gente vai à Bíblia, né, para buscar o significado do jejum, as intenções do jejum, né, o que é, qual o objetivo, para que serve, nós vemos o jejum muito mais associado a experiências intensas de oração do que propriamente para pedir alguma coisa, né? Ele está muito mais associado a experiências profundas e intensas de relacionamento com Deus, do que a qualquer outra coisa. Então, se existisse uma definição simples, e não estou querendo aqui dizer que existe, eu diria que o jejum é a abstenção total ou parcial de
alguns alimentos com objetivos espirituais para intensificar a sua experiência de relacionamento com Deus, baseada em suas propriedades terapêuticas do ponto de vista espiritual e físico. Show, Ficamos muito por bom. aqui com o F5. Até a próxima. Acabou, gente, o programa. Muito obrigado, Farias. Obrigado, Farias. Foi muito bom ter você aqui. Ó, a gente tem um roteirinho aqui para ter um direcionamento do programa e tudo mais, e Farias respondeu todas as perguntas do As roteiro. Ele Que bicho respondeu sem tudo graça. em 5 minutos. Falou tudo que a gente tinha para falar. Então, é isso. Foi muito bom, gente, estar com Não, vocês. temos muito No para falar próximo ainda. episódio a gente se vê. Ó, já que a gente vai falar, então, Farias conseguiu aí abrir esse assunto nessa questão do jejum no âmbito espiritual, né? E que a gente vê também mais no meio cristão. A gente poderia também, só para desmistificar, essa ideia também do jejum intermitente, por exemplo, que é um jejum mais comum aí para o pessoal que às vezes quer perder peso e aí faz essas pausas no período de alimentação e tudo mais. Mas só para... O que é interessante da gente saber, assim? Como eu falei, o jejum ele tem propriedades terapêuticas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico, né? Então, qual é o foco? E isso não, quando eu coloco assim, essas duas palavras, elas não são mutuamente excludentes, né? Não são dois conceitos separados. Na verdade, as propriedades terapêuticas espirituais estão associadas à parte física, e vice-versa. Por exemplo, o que a gente sabe? A Bíblia nos fala que é através da mente que nós nos relacionamos com Deus, né? E a mente ela pode ser afetada através do nosso corpo, né? Se nós lermos ali Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala que através da mente e através do nosso corpo e da nossa mente, aliás, nós nos relacionamos com Deus, nós temos uma experiência espiritual, uma experiência racional, uma experiência profunda, uma experiência que vem do coração. Em vários outros textos, na verdade, essa ideia ela é repetitiva na teologia paulina. Ele fala que o corpo é um dos instrumentos pelos quais nós podemos servir a Deus. Ele bate muito nessa tecla lá nas cartas aos Coríntios, e chega a dizer, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 5, verso 23, que a santificação alcança tudo, corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem aí alguns conceitos bem importantes, porque, por exemplo, o que a gente sabe hoje do ponto de vista da ciência? Que o jejum ele favorece o funcionamento da nossa mente. Então, quando você analisa a bioquímica cerebral, o funcionamento do cérebro, o que acontece com o cérebro quando nós estamos em jejum, ele possui uma série de mecanismos bioquímicos que tornam o seu funcionamento, melhoram o seu funcionamento, fazem como se fosse dão uma turbinada no funcionamento cerebral no momento que nós estamos em jejum, né? E isso ajuda na nossa espiritualidade? Claro, se o apóstolo Paulo está dizendo que nós nos relacionamos com Deus através da nossa mente, se a nossa mente é a sede das nossas experiências espirituais, a partir do momento que a minha mente funciona melhor, eu consigo ter uma experiência espiritual melhor. Eu consigo entender melhor o que a palavra diz. Eu consigo estar mais aberto à influência que o Espírito Santo terá na minha mente. O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, uma parte do benefício espiritual que nós adquirimos vem do benefício físico. Eu falei essa parte especificamente da mente, mas a verdade é que se a gente for falar aqui dos benefícios físicos, a verdade é assim,
qualquer pessoa que ler um artigo médico falando sobre jejum, mesmo que não tenha nenhum desejo de aprofundamento espiritual, essa pessoa vai ter vontade de fazer jejum apenas pelos benefícios de saúde que o jejum traz, do ponto de vista essencialmente físico. Então, essa coisa do jejum intermitente, por exemplo, né, ele tem sido usado como tratamento para algumas doenças, principalmente no combate à obesidade, as pessoas precisam perder peso, e outras medidas. E o vencedor do Prêmio Nobel de 2016, né, desenvolveu um trabalho que, entre outras coisas, né, envolvia a experiência de jejum intermitente, e ele chocou o mundo ao dizer, algum tempo atrás, que seria bem melhor comer 2 vezes ao dia do que comer de 3 em 3 horas, né, que era um conceito bem estabelecido outrora no mundo nutricional, né? Então, existe uma série de benefícios físicos. Alguns já estão bem estudados do ponto de vista científico, outros não. Mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar desse ponto de vista. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo hoje em dia em 2 extremos, assim. Um extremo é uma certa idolatria pela comida. As pessoas adoram comer, elas comem o tempo todo, enfim, qualquer comemoração, qualquer motivo de festejar, tem comida. Então, eu vejo assim que é um momento, não é um momento, mas é uma cultura, faz parte da nossa cultura, essa coisa de comer, e gostar de comer, e querer comer mais, e comer até passar mal. Tem esse extremo e também tem um outro extremo que eu percebo de pessoas que cuidam da saúde, elas estão mais atentas a essa questão de comer menos. Então, hoje se fala muito mais em jejum fora do ambiente religioso, por exemplo, essa é a minha impressão, do que dentro das igrejas. Você pergunta para as pessoas nas igrejas de modo geral, for fazer uma pesquisa, eu acredito que a maioria esmagadora não tem o hábito de jejuar. Mas aí você faz a mesma pergunta para pessoas que, de alguma forma, praticam atividade física ou estão, né, nessa vibe de cuidar da saúde, de perder peso, essas pessoas já praticam, já entendem melhor os benefícios e tal. E isso era uma coisa muito difícil. Antigamente você não tinha tanto isso, né? Se popularizou essa ideia do jejum intermitente e tal. Por exemplo, eu estava vendo recentemente um guru desses de concursos falando para concurseiros e tal, e ele entrevistou uma pessoa que defendia que a pessoa evitasse comer menos possível, de preferência jejum ao estudar, para que a mente ficasse mais aberta e essa pessoa pudesse absorver melhor o conteúdo. Então, é muito louco, né? Agora sim, eu fico um pouco me perguntando por que dentro das igrejas, no ambiente religioso, as pessoas têm jejuado menos, têm jejuado tão pouco e têm entendido tão pouco sobre esse assunto. O que é que vocês acham? Eu diria até, na verdade, eu faria outra pergunta junto com essa sua. Tem jejuado menos e quando jejum de forma errada. Boa, muito bom. Essa questão do jejum, primeiramente, já mostra uma coisa: está totalmente na contramão do mundo, né? Por 2 motivos. Um, porque o jejum envolve se abster de algo, especialmente os alimentos. E, como o Michael acabou de falar, né, há um incentivo muito grande ao comer em excesso, a glutonaria mesmo, né, que é comer até não aguenta mais. A gente tem visto isso, inclusive, constantemente a gente ouve e assiste, quando você está vendo alguma coisa, passa uma comida, passa uma propaganda, né, para cada vez mais isso ser a nossa concupiscência, né, nossa
Nosso Dos olhos, desejo né? ali ser despertado, né? Dos olhos, ser despertado por aquilo. E a outra coisa que é na contramão do mundo é você fazer isso por um motivo, por causa, né, de Deus, por causa do seu relacionamento com Deus, por, para ter mais comunhão com Ele, para reservar um tempo para orar. Então, jejuar é totalmente a contramão, é o caminho contrário da grande massa, né? Mas, como o Lilo perguntou, né? Até mesmo o jejum tem o jejum errado, né? Existem várias formas de jejum errado. Eu vou mencionar só uma, que é o jejum para mostrar para os outros que você está fazendo. Tem outras coisas aí que os colegas ainda vão falar, né? Que os nossos amigos vão falar, mas é, jejuar para que os outros vejam que você está pagando uma penitência, que está ali sem comer, ou que está com a cara, tanto que a gente vê lá em Mateus 7, né? O Senhor fala que quando a gente jejuar, a gente não deve ficar desfigurado, com cara de sofrimento, mas pelo contrário, né? O jejum é para a gente se conectar com a fonte da vida, da alegria e de tudo mais. Então, passa a bola aí para os amigos continuarem falando. Inclusive no livro Eventos Finais, quando você vai lá para o momento de crise final da Terra, o livro da escritora Ellen White, ela cita a comida como um dos pecados que existem nos últimos tempos. Porque você comer, o ato de comer, de certa forma, tem ligação com o domínio próprio. Então, normalmente, a pessoa que não se domina na hora de comer, ela começa a diminuir seu domínio próprio em outras áreas. Quando você vai lá para Isaías 58, que é o texto básico, que é o jejum devido, o capítulo que fala disso, me chama muita atenção que o Senhor diz que o jejum ele não deve ser de uma certa forma, e é a forma que normalmente a gente encontra nas igrejas. Que é aquele jejum que você fica sem comer, que você passa o dia todo orando por uma causa, insistindo naquela causa, pensando constantemente naquele problema, insistindo com Deus. E não que tenha nada errado de você insistir com Deus, mas em Isaías 58, ele diz que o jejum devido é você ajudar o próximo durante o seu problema. É você saber que tem um problema, você saber quem pode resolver, que é Deus, mas você se concentrar em ajudar o próximo. É você desatar as ligaduras, é você soltar o que está preso, é você apregar o ano aceitável ao Senhor. Esse é o jejum que Deus espera. Então, na contramão do que normalmente se vê, o jejum é um momento de você fazer o bem ao próximo e esperar que o Senhor resolva o seu problema, porque é por ele que você está triste e por isso que você está jejuando. Isso explica, não talvez, responde, né, a uma das primeiras perguntas que a gente fez aí, né? Por que fala-se hoje tão pouco, né, dentro das igrejas sobre jejum? E ouve-se mais falar sobre jejum fora, né? Eu acho que nós não entendemos, a comunidade cristã, de uma maneira geral, tem deixado de entender a importância do domínio próprio. E como a palavra, né, as palavras que significam domínio próprio na Bíblia, tem a ver não apenas com a conotação sexual, tem a ver com tudo. Tem a ver também com apetite alimentar, né? Lembrar que a Bíblia fala da glutonaria, né? E é engraçado que quando a gente lê a Bíblia falando da glutonaria, você imagine a glutonaria, você sempre imagina uma coisa muito pior do que qualquer um de nós jamais tenha feito, né? A gente nunca imagina a nossa glutonaria, né? A gente sempre imagina uma pessoa fazendo um negócio assim bem absurdo que a gente nunca faria. Mas a gente tem uma certa dificuldade de entender que a glutonaria, a falta de domínio próprio no âmbito alimentar, ela pode fazer parte do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente quer descontar o nosso estresse na comida, né? Às vezes a gente, como o Michael falou, a gente come porque quer celebrar alguma coisa, come porque
come porque quer celebrar alguma coisa, ou come porque tá triste, ou come porque tá cansado, ou come porque o dia foi difícil, você chegou em casa, tá cansado, tá estressado, quer ter uma alegria, quer comer aquilo que você gosta de comer. E a gente não entende que essas coisas talvez não façam parte do plano que Deus tem pra gente, pelo menos naquele momento, né? Naturalmente que isso passa por uma tendência que existe nas igrejas em geral, né, que nós temos nos últimos dias, que é as igrejas esquecerem de animar os seus fiéis a buscar ser melhores, né? A buscar o Espírito Santo, a buscar refletir a imagem de Deus e de procurar em nós mesmos aquilo que está errado e aquilo que precisamos melhorar, né? Isso é um problema com relação a todas as áreas, todas as igrejas passam por isso, por essa tendência de conformismo com o mundo, né? Mas assim, nesse ponto alimentar, e isso fica talvez mais evidente quando a gente para e se faz essa pergunta, né? Por que ninguém fala mais de jejum nas igrejas, né? Se no texto bíblico Jesus não falou assim: se vocês jejuarem, façam assim, assim, assim. Ele diz: quando vocês jejuarem, né? Algumas pessoas chegam a colocar que isso seria uma evidência indireta que espera-se dos cristãos que eles jejuem, Seja né? um hábito comum, né? Que seja um hábito comum, perfeitamente. Inclusive, ele disse que que ninguém pode ficar com fome quando o noivo está aqui, né? Quando o noivo for retirado, aí vai ser necessário que se faça o jejum. Agora, na minha opinião, assim, de forma prática, respondendo aquela pergunta que eu fiz, né? Por que se jejua tão pouco nas igrejas? Eu acho que é a mesma razão por que se ora tão pouco. Que, na verdade, existe uma relação entre jejum e oração, certo? Estão intimamente ligados. Então, assim, esse jejum bíblico, né? Nós estamos falando desse jejum bíblico. Então, nós temos orado muito pouco, ou menos, muito menos do que deveríamos. Por tabela, a gente também jejua muito pouco. Mas, assim, motivos não nos faltam. Assim, se a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver personagens bíblicos que jejuavam em diferentes situações e que nós hoje passamos pelas mesmas situações. Você vê, por exemplo, necessidade de consagração, se jejuava, arrependimento de pecados, luto, aflições diversas. Mas você percebe que é sempre encaminhado com a tristeza, Tem esse lance, tem esse lance. É porque verdade. você não pode jejuar, por exemplo, não tem como você chegar e dizer assim, eu vou ficar sem comer, é jejum. Você tem que ter um motivador, um arrependimento, um consagrar, um aproximar-se de Deus. Você tem que ter alguma coisa que impulsione Uma enfermidade. uma enfermidade. Você tem que ter alguma coisa que impulsione. Davi jejuou quando o filho estava para morrer. Isso. É, então tem Aflito, que ter né? alguma coisa que tem que ter uma aflição. Tem uma passagem que é muito bonita e eu sempre gosto de pensar assim, que os discípulos tentam expulsar um demônio de uma menina e não conseguem, Jesus chega e expulsa, e eles perguntam por que a gente não conseguiu tirar. Aí Jesus diz, porque só sai com jejum e oração. E eu gosto de pensar que jejum é quando você está muito triste com alguma situação. E eu tento fazer a ligação de que o que Jesus quis dizer é, vocês tinham que estar muito aflitos pela situação dessa menina, a tal ponto que vocês não conseguiriam comer pensando o quanto ela está sofrendo. E quando vocês se importassem tanto com essa menina, vocês iriam jejuar, vocês iriam orar por ela. E aí vocês iriam ter poder do Espírito Santo para tirar esse demônio. Eu gosto de Que pensar é, assim. que é, na verdade, isso que você está falando, Rafael, a essência de Isaías 58, que Sim, é o texto, né, muito famoso sobre o jejum que Deus espera em contrapartida ao jejum que o povo estava oferecendo e tal.
E quando você analisa ali o contexto do capítulo 58, 59 de Isaías, você percebe que é exatamente isso. O que Deus espera, talvez, não é nem tanto que se deixe de comer, mas que se divida o pão, que se Perfeito. importe com os outros, que se importe com as pessoas, que esteja disposto a trabalhar pela justiça, né? Mas a gente E chega a um consenso que o jejum é pensar menos na gente. A com gente tem um certeza, problema, mas o Sim. jejum é pensar menos na gente e mais no próximo. exatamente. Jejum é justamente isso, né? Quando o Rafael falou do sentimento de tristeza, angústia, é, eu acho que se soma aí aquele sentimento de preocupação, ou seja, aquilo que ocupa nosso sentimento, nossos pensamentos, de uma tal forma que a gente não consegue fazer nada, inclusive comer. A gente não consegue comer, porque tem algo que, e foi até o que eu falei no início, quando eu estou muito concentrada em algo, né, eu não consigo comer. E aí eu falo concentrada, mas isso muitas vezes é nas minhas tarefas pessoais, em mim mesma. Mas também, se eu estiver muito preocupada em alguma coisa, com algo que está ocupando meu pensamento, minhas emoções de alguma forma, também as forças, nossas energias se concentram nisso. E aí também reforça a questão do jejum como sendo justamente o tirar o foco de nós para colocar o foco na causa, no interesse que está no coração de Deus, que são as pessoas, ajudar o próximo. Inclusive, nesse texto de Isaías 58, ele fala também de não termos intriga entre nós, né? E as intrigas, elas, tipo, invalidam aquilo que nós fazemos quando jejuamos. Eu tava pensando aqui, pô, se você parar pra pensar como é difícil jejuar hoje em dia, dentro desse contexto que a gente tinha comentado já, que a gente vive numa era em que exalta a comida e é comida para todo lado. Mas se você for parar para pensar, a comida, ela está diretamente relacionada com os nossos 5 sentidos, né? Então, assim, você tá ali, tem o paladar envolvido, a visão, o Na tato. verdade, a própria comida, ela libera esse tipo de química, né? Na questão de dopamina, serotonina. Inclusive, Farias pode falar até melhor que eu. Mas Sim. essas químicas aí, essas substâncias que fazem realmente a gente ter um A sentimento de sensação de prazer, prazer, né? né? Isso. Sim. E aí A deixa a gente ponto, a, viciado. a ponto de alguns alimentos serem tecnicamente aditivos. Do ponto de vista técnico, tem alguns alimentos que são viciantes. Açúcar, por exemplo, né? É o exemplo do Sim. açúcar. Algumas pessoas pontuam o glutamato monossódico, por exemplo, que é encontrado aí em muitos produtos industrializados. Nossa, industrializado também. quase todo, sim. Então, assim, do ponto de vista técnico, eles funcionam como aditivos, né? O circuito que eles percorrem, que eles provocam, as reações bioquímicas cerebrais que eles provocam, são muito parecidos com o de substâncias de abuso, né? O açúcar é o exemplo clássico, né? A ponto de a gente ter discussões aí em mesas de congresso de se as drogas de abuso e o açúcar têm reações tão parecidas, né? Por que um é liberado e o outro não, né? E aí, na mesa, tem gente que levanta dizendo que é para liberar as drogas de abuso e tem gente que levanta dizendo que é para proibir o açúcar. Né? Então, vocês já imaginam a celeuma que gera essa situação, né? Eu vou A pesquisar aqui no relação dicionário o que é com o celeuma, tá? alimento. A relação com o alimento é algo tão forte, né, que desde o início Deus colocou o homem no jardim e as primeiras falas que estão ali registradas se referem ao quanto o que comer e o que não comer, né? Então, assim, e quando a gente começa a falar aqui sobre esses alimentos que são nocivos, que talvez nem devessem ser chamados de alimentos, a gente também pode parar para pensar assim, por que a gente muitas vezes põe o foco, né, nessas coisas? Porque de fato elas mexem com todos os nossos sentidos, como
vocês acabaram de falar. E mexe também, inclusive, com o aspecto social, porque ajuntamentos sociais normalmente são regados a comida. E normalmente não é pouca comida apenas para você comer e se sentir bem satisfeito. São comidas para comer e, como sempre tem um ditado que diz, e não sair falando, né? Ou seja, para comer até não aguenta mais. Mas isso a gente sabe que é um péssimo hábito e que sim, muitas vezes no começo para mudar é um esforço grandioso. Eu falo por experiência própria, esse ano eu tive várias mudanças no campo alimentar e o que eu posso dizer, dentre muitas coisas, é que antes eu tinha necessidade de comer muito mais do que eu como hoje. Eu precisava comer mais, assim, tinha ânsia, né, de comer mais. Não que eu precisava mesmo, meu corpo não precisava. Mas aí, por essas mudanças, a questão da quantidade de vezes que eu como no dia e a qualidade dos alimentos, hoje eu me satisfaço com metade do que eu me satisfazia há pouco tempo. Então a gente vê que, de fato, o alimento aí tem, e a forma como nós nos relacionamos com a comida pode ser totalmente distorcido ou ser sim, se nós nos relacionarmos bem com a comida, ser um canal para comunicação com Deus. Não é à toa que a história da queda da humanidade começa, como você bem lembrou, né? Uma das primeiras coisas instituídas no Éden foi a dieta, né? O que Deus criou no Éden? Ele cria o sábado, ele cria o trabalho, ele cria o casamento e ele cria a alimentação saudável, né? Se você olha de um panorama um pouquinho mais amplo, você vai ver que a primeira coisa que Deus criou em Gênesis 1 foi a saúde, né? Foi a manutenção da saúde do homem, porque ele cria o repouso através do dia de descanso, ele cria a boa alimentação, dando orientações dietéticas expressas, ele cria o trabalho, dando ao homem exercício físico, ele cria a família ali no primeiro casamento. Hoje a gente sabe que relações sociais saudáveis são essenciais para uma boa saúde. A solidão é equivalente, em termos estatísticos, o mal que traz a saúde é equivalente ao do tabagismo, né? Então, hoje a gente está considerando que a solidão é um fator de risco para a saúde. Os trabalhos científicos mais recentes têm mostrado isso. Então, na verdade, quando Deus cria o homem e coloca ele no Éden, e o faz à sua imagem e semelhança, ele coloca ali dispositivos para dar saúde para o homem, né? E não é à toa que a história comece assim, envolvendo alimentos. Aqui a gente não tem tempo para falar, mas se você for olhar quais são os alimentos que ele entrega para o homem, você vê que ele preenche completamente as necessidades nutricionais do homem, em termos de proteína, em termos de lipídios, em termos de carboidratos complexos, em termos... enfim, aquele estudo de Gênesis capítulo 1, 2 e 3 tem sido objeto de estudo de especialistas, não apenas da teologia, mas da nutrição, da medicina, de áreas específicas da medicina, como a cronobiologia, por exemplo. E não é à toa que essa história se desenrola ao redor do apetite. Às vezes a gente esquece isso, né? A queda do homem é uma história de alguém que cedeu ao apetite, de uma maneira muito parecida com a maneira que nós às vezes cedemos ao apetite. A gente está querendo perder peso, ver uma comida, né? O texto de Gênesis diz que Eva olhou para o fruto e achou desejável, né? Para ceder entendimento, olhou para ele, né? De maneira parecida como às vezes a gente olha para algum artigo ali brilhando na prateleira e pensa, vou, não vou, tá tão bonito, quero 2, né? Então, e ela continua se desenrolando ao redor do apetite, quando chega, por exemplo, lá no ministério de Jesus Cristo, no deserto, né? A primeira coisa que ele faz é um jejum. Ele começa vencendo onde fracassou o homem. Isso pode parecer que é só um jogo de palavras, mas isso vai muito além,
Ele começa exatamente onde nós fracassamos para nos dar uma lição. Vencendo ali, nós encontramos uma janela para nos ensinar a vencer em outras coisas, né? Então a gente pode entender aí que jejum bíblico, do qual nós estamos falando aqui, tem a ver com domínio do eu, submissão a Deus e a sua vontade, desejo intenso de ouvi-lo, de estar na sua presença. Não é isso? Sim, com certeza. Tem outras coisas muito importantes, né? Eu acho que o que Rafael falou aí é uma das coisas mais esquecidas que quando a gente fala sobre jejum, né? Quando você entra no campo da teologia do alimento, né? Se você para pensar, o escorpião da cauda gorda do deserto da Arábia pode ficar 1 ano sem comer. Deus poderia ter criado o homem assim também, né? Os répteis, os anfíbios, os animais de sangue frio podem passar muito tempo sem se alimentar. Por que Deus não criou o homem assim também, né? Aparentemente, Deus queria que o homem tivesse uma experiência espiritual cada vez que ele se alimentasse ou deixasse de fazê-lo, né? Uma experiência espiritual, uma experiência social, né? E aí eu não sou pai, temos alguns pais aí, né, no grupo, mas os pais chegam, eu já ouvi de alguns pais, né, chegam a dizer que quando se alimentam, a primeira coisa que pensam é nos seus filhos, né? Com Será certeza. que já comeram? Você confirma isso aí, nosso pai do grupo? Confirmo. Será que já comeram? Será que estão Toda bem? mensagem que eu mando pra Kathleen, ela já comeu agora. Então, parece que existia o desejo de Deus de que essa fosse uma experiência social e que no momento em que nós não comemos, a gente tem que pensar no outro. Então, existe o sentido espiritual de eu buscar ao meu Senhor, de eu buscar ao meu Deus, como falou a Ariane, de uma maneira tão concentrada, de uma maneira tão com tanto afinco, com tanto interesse, que de repente eu nem preciso mais comer, que de repente a comida já não é tão importante, eu até esqueço. Eu lembro que quando eu era estudante de medicina, algumas atividades que eu fazia faziam eu esquecer de comer, né? Quando eu entrava em algumas atividades que eu gostava muito, eu simplesmente esquecia. Dava 4 horas da tarde e eu lembrava, poxa, não almocei. Eu estava tão envolvido com aquilo, eu estava tão entregue, tão atento que... E quem nunca passou por isso, né? Então, existe esse sentido de eu quero encontrar o meu Senhor, eu quero buscá-lo, ou eu preciso buscá-lo, talvez por uma dificuldade ou por outra coisa, tanto que eu não estou com tempo, não estou com cabeça para pensar em comida. O Cristo passou por isso, né, Farias? E Quando ele isso, estava com a mulher samaritana, morrendo de fome, e ele encontra ela, e os discípulos voltam com comida, e eles dizem, Senhor, come um pouco. Talvez aperreado, achando que ele pudesse passar mal. E ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não entendem. exatamente, precisamente. Essa experiência relacional mesmo, né, que a gente vê com Deus e com os nossos semelhantes, tão E forte. com o nosso semelhante. Eu queria ler o texto, porque essa versão da NVT é uma linguagem que fica bem claro. Os versos 6 a 8 de Isaías 58, ele fala assim: este é o tipo de jejum que desejo, o Senhor está nos dizendo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam,
Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Esse Amém. texto eu fiquei Amém. assim regozijante quando eu li, quando falaram, né, que seria ele, e nunca tinha brilhado tanto como dessa vez que foi para estudarmos aqui para hoje, porque parece que no contexto que a gente está vivendo atual, isso aqui ainda se tornou mais forte ainda, né? Algumas situações foram evidenciadas, né, com esse contexto de isolamento, de distanciamento social, as pessoas sem ter com que comprar comida, as pessoas próximas com dificuldades, né? Tudo isso se acentua. Mas então, o que dizer nesse período? Porque estamos em casa, nós vimos muita gente dizendo assim: "Ah, eu estou comendo muito mais". Será que não seria o caso de jejuarmos muito mais por tudo isso, né? E quem sabe não comer para dar de comer a alguém, Isso. que parece, de certa forma, ser a ideia insinuada o tempo todo aí, Isaías 58, né? É como se você não comesse, é como se você não comesse para dar de comer a alguém, né? Parece ser uma ideia quase quase vista nas entrelinhas, né? Da gente realmente existe esse ponto espiritual também no jejum. E é desviar o foco do problema, né? Você não vê o texto de Isaías citando o problema em si da oração, do que você está jejuando. Você tem um problema, você jejua, e a Bíblia lhe orienta a cuidar do próximo. É como se Deus dissesse: eu vou cuidar do seu problema. Agora cuide do próximo. Não se preocupe, não fique pensando nisso. Foque no próximo, ajude o próximo, vá atrás do próximo, dê comida ao próximo, roupa ao próximo, liberte o próximo. É um jejum muito bonito. Eu acho que vai ter que ter uma parte 2, porque eu vou só citar. A gente não só jejua errado, a gente come errado. É verdade. Isso que Farias falou de social, de ser algo, de comer ser algo espiritual, a gente não faz isso. A gente não senta de forma espiritual para comer com as pessoas. Eu não lembro a última vez que eu cozinhei com alguém em casa, só com minha esposa, mas com visitas assim de cozinhar, de colocar a mão na massa, de fazer o alimento, de estar. E isso é muito espiritual. Gente, quando a gente fala desse texto de Isaías 58, por exemplo, eu lembro de alguns textos, por exemplo, de Ellen White, que ela fala especificamente nos livros de saúde, que diz que esse é um dos capítulos mais importantes para a obra médico-missionária. Mas em outros momentos ela fala que é um dos capítulos mais importantes para a igreja hoje. Se você para pensar, Mateus 25, quando o nosso Senhor fala do seu retorno, e ele separa ali os salvos dos perdidos como quem separa as ovelhas dos cabritos, né? Ele olha para um grupo e diz assim, nós conhecemos o texto, está lá em Mateus 25, né? Vocês me deram de comer, vocês me deram de vestir, me visitaram quando estava enfermo, visitaram quando estava preso. Vinde, benditos de meu Pai, e entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois, o que vem depois? Porque você guardou o sábado? Porque você devolveu o dízimo? Porque você era diretor do Clube dos Bravadores? Porque você foi ancião da igreja? Porque você era um conservador? Porque você foi contra o casamento gay? Não tem nada disso lá. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, porque estava nu e me vestiste, estive enfermo e preso e me visitaste. A gente não está colocando as coisas na igreja na sua devida prioridade. E o chamado ao jejum é também o chamado a ver quais são as coisas mais importantes do evangelho e que a gente não tem colocado na posição de coisa mais importante. A gente tem falado muito sobre muitas coisas e as coisas que são importantes, as coisas que o nosso Senhor falou que ele vai pedir contas quando voltar,
a gente acha que, não, é só mais um trabalho da igreja que pode ficar ali aos cuidados da ADRA, que pode ficar ali, aí a outra pessoa vai lá desenvolver isso, o meu trabalho aqui é outro. Não, absolutamente não. Eu gosto muito de uma citação que está lá no livro A Ciência do Bom Viver, que diz assim: a obra que Deus confiou de cuidar dos pobres, ela não pode ser feita por procuração. Você não pode emitir uma procuração para que a igreja cuide dos pobres no seu lugar. Essa é uma obra que Deus confiou para cada um de nós. Dos pobres em geral, dos necessitados, seja de pão, seja de roupa, seja de atendimento médico, seja de uma palavra de consolo. Isso não é uma obra que a A gente... gente já terceiriza muita coisa, né, Farias? Na É. nossa vida cristã. A gente Não dá pra terceiriza muita terceirizar coisa tudo. na vida cristã. Não dá para terceirizar tudo. Então, isso é uma coisa que cada um tem que fazer. Não, só para frisar que esse era o mesmo problema do povo de Israel lá no passado, e esse problema se repete até hoje e ele continuará até que Jesus volte, que é essa preocupação extrema pelo exterior, né? Pelas aparências, por aquilo que é visto, pode ser visto as nossas ações, o exterior, de modo geral. Mas o fato é que Deus está interessado no interior, na essência, né? Ele se preocupa, está interessado em nossas intenções. Então, o estrangeiro, o pobre, faminto, desabrigado, o oprimido, o escravo, o nu, o marginalizado, já existiam em Isaías 58. E eles existirão até que Jesus volte. Mas o seu povo, aqueles que oferecem a Deus o verdadeiro jejum, são aqueles que estão preocupados com essas pessoas, que estão envolvidos no cuidado por essas pessoas e na tentativa de minimizar essas necessidades. Então, quando Jesus volta, ele encontra um grupo que está preocupado com isso. E o povo de Israel, lá de Isaías 58, tinha esquecido completamente. Estavam presos apenas à formalidade de uma religião superficial, nada prática, né? Tentando, inclusive, agradar a Deus, impressionar a Deus. E eles dizem isso, né? Mas nós estamos jejuando. Eles argumentam nesse sentido. E Deus pacientemente explica para eles que não é exatamente aquilo que ele espera. Ele espera obediência, né? Prática, né? Então, esse jejum do qual nós estamos falando hoje no podcast é, na verdade, um convite para você que está ouvindo, para nós aqui, a deixarmos de pensar mais em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, né? Que esse é o X da questão. Existe um outro aí, existem necessidades que demandam de nós foco, atenção, preocupação e consagração. E aí a preocupação constante em comer vai ficar em segundo plano, com certeza. Um tempo atrás, eu, Máquio e Lilo participamos de um projeto na cidade vizinha, na Paraíba. E a nossa líder, ela chegou pra gente para dizer que não tinha um almoço. Por algum motivo que a gente não sabe, não tinha almoço pra gente. E que tinha um pão com alguma coisa. A gente tava tão envolvido e tão feliz que a gente comeu o que tinha. A gente não se importou com o que não tinha. E ainda E eu lembro que ficamos ela tava muito preocupada, né? Não, mas Sim, tá ó, extremamente pegue mais preocupada pão. porque... A gente falou, não tem problema. E ficamos para fazer o trabalho missionário à tarde também. E depois fomos fazer o pôr do sol num lugar lindíssimo. E pra gente aquilo era suficiente. Porque não, não é só a comida que satisfaz. Tem um pão do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu, ele satisfaz. A gente não precisa ficar comendo direto. A gente tem que se alimentar de Cristo direto. Talvez falte a gente se alimentar mais de Cristo e menos de comida. Você tá doidinho para entrar em outro podcast, né, Rafael? Não, e essa ia ser minha fala final. Porque é justamente isso que eu ia dizer, que é muito interessante, depois de tudo que a gente falou, que quando a gente reconhece o verdadeiro jejum, a gente percebe que mesmo em jejuando, a gente também se alimenta, porque a gente realmente se alimenta de Deus e desse relacionamento que a gente cria com Ele.
E acho que para a gente terminar, pessoal que está em casa que talvez nunca tenha feito jejum, ou talvez fazia de uma forma que a gente já meio que identificou o que é o jeito errado de se fazer, a gente poderia terminar justamente com, sei lá, algumas dicas, ou falar onde a gente pode começar a acertar para ter esse verdadeiro relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Tem algumas dicas, até do ponto de vista prático, né, que algumas pessoas ficam em dúvida. Sim, perguntas frequentes, né, sobre jejum. Eu acho que é sempre bom frisar, porque as pessoas sempre se confundem e tal. Então, algumas dicas importantes. Primeiro, o jejum é a abstenção do alimento, não de água, tá? A, a pessoa se abster de água pode levar à desidratação. Isso, na verdade, pode até fazer mal para o corpo. Então, a ideia é que a pessoa que está fazendo o jejum beba bastante água, mas evite o alimento. Principalmente os alimentos estimulantes e que interferem de alguma forma no funcionamento da mente. Então, bebidas cafeinadas, alimentos açucarados, alimentos muito condimentados, tudo que tem açúcar simples. Inclusive, né? uma frase que a gente não falou aqui, que se fala bastante até, eu acho que no Nordeste, que é aquilo que eu comi que fiquei triste, né? Então a gente sempre. Não, e assim, o que a maior parte das pessoas não sabem é que isso é uma reação completamente fisiológica, né? Uhum. Quando você come, o seu sistema digestivo, ele traz sangue do restante do corpo para fazer a digestão, e isso tira o sangue de circulação, da circulação cerebral, por exemplo. O corpo vai precisar produzir ácido no estômago, e isso deixa o seu pH um pouco mais alcalino do que o normal, então isso leva a um estado de sonolência. E a ideia do jejum é exatamente que você não esteja sonolento, e que a sua consciência seja tão desperta, mas tão desperta, que você entende melhor o que você lê na Bíblia, que você está mais sensível à ação do Espírito Santo, que você pensa mais nas coisas espirituais. E essa é a ideia. Eu sempre dou a dica também que as pessoas comecem aos poucos, né? Assim, não precisa você começar já o seu jejum com a abstenção total, né, de todos os alimentos. Você pode Faria. começar com... Deixa eu tirar uma dúvida. Tem Sim. gente que fala que, eu não sei, que tem pessoas que não podem fazer jejum total. Que tem pessoas que têm que se alimentar de alguma coisa, que não é recomendado que elas façam um jejum total de tudo e ficam só na água, então. Olha, E existe isso? é bem pouco provável. Assim, do ponto de vista prático, isso é bem pouco provável. Mas é porque a alimentação tem aquela questão também psicológica, né? Às vezes a pessoa, só pelo fato de não comer, ela se sente fraca. Para vocês terem noção, como o jejum é um procedimento seguro, a gente tem trabalhos científicos hoje sendo feitos testando o jejum intermitente para paciente fazendo quimioterapia. Então tá lá o paciente fazendo quimioterapia e fazendo jejum intermitente. Então é uma coisa muito segura, assim. E é engraçado porque a pessoa tá na igreja, ela faz um jejum e fica tonta. Não, tô fraco, preciso comer. Mas eu lembro que eu li recentemente um trabalho científico sobre jejum em pacientes fazendo quimioterapia, e o autor escrevia assim: efeitos adversos. Uma dor de cabeça, uma tontura, nada importante. A gente tem uma tontura, parece que vai morrer, né? Tem tontura fazendo jejum. Não, precisa acabar agora, esse jejum agora, porque eu já tô passando mal. Eu conheço gente que disse que viu Jesus. Pois é. Eu tô vendo a luz aqui, né? E quando você vai ver nos artigos médicos, sintomas menores, coisas de pouca importância e que não afetam a segurança do paciente. Então, é muito pouco provável. Possivelmente é mais uma coisa psicológica, né? A pessoa, eu não tô comendo, tal, isso
a pessoa sente que isso está fazendo mal, né? Até o ponto de fato sentir-se mal. Mas é muito pouco provável que exista alguém que realmente não tenha condições. Mesmo assim, a gente orienta que comece devagar, né? Comece fazendo o famoso jejum frugal, né? Na medicina a gente chama de FMD, né? Fast Mimicking Diet, a dieta que simula o jejum, né? Você, na hora da refeição, vai comer ali uma ou duas frutas, né? Vai comer salada, vai comer, de repente, uma salada com cereal, alguma coisa que O tem. meu jejum favorito é o frugal. Pois isso, para quem está começando, acho que é a melhor dica, né? Para quem já tem mais hábito, consegue tirar uma refeição ou até duas refeições, uma dica importante é não tire o desjejum. Não tire o desjejum no jejum, ficou confuso, né? Falando assim, mas assim, faça a primeira refeição do dia e se você quer jejuar, aí você pode retirar a terceira refeição do dia, de preferência. Se você quer fazer um jejum mais longo, você retira a segunda refeição do dia. Mas, de uma maneira geral, não é fisiológico você retirar a primeira refeição, a refeição que se faz pela manhã. Ela é a principal fonte de nutrientes para o dia. Então, é interessante que você faça essa refeição no início da manhã e as outras você submeta ao jejum, né? Principalmente, se vai fazer jejum, é para concentrar-se nas coisas de Deus, né? Então não tem sentido você fazer jejum e assistir TV, né? Você fazer jejum e fazer outra coisa. Se você está em jejum, é porque aquele tempo que você está comendo, você vai chegar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender a tua palavra. Quando eu brinquei, né, no começo do podcast, né, eu descobri quando eu conheci minha esposa, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Senhor, eu posso casar com essa mulher mesmo? O caminho é esse, né? De ouvir a voz de Deus, para mim, no meu caso foi isso, mas você pode ter assuntos mais graves do que isso, ou coisas mais simples. Tudo bem, Deus se preocupa com as nossas coisas. Mas o importante é que o foco do jejum não seja o eu, a minha causa, a minha necessidade, o meu problema. Não é para Deus se submeter a nós. É para que nós possamos entender quando e como precisamos nos submeter a Deus. E para isso, a gente precisa, às vezes, se aprofundar na palavra. Se aprofundar na experiência da oração, na experiência relacional. Você precisa lutar com o anjo, né? Como diz lá no livro de Gênesis, né? É isso. Acho que isso aqui foi, além de uma conversa, foi uma aula. Muito obrigado, seu Farias. Está convidadíssimo para uma próxima oportunidade. E aí você ora com a gente para a gente terminar. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, nessa noite, manhã, tarde, madrugada, sei quando os teus filhos vão ouvir isso. E nesse momento nós queremos pedir o teu Espírito Santo. Pedir com interesse, te pedir com desejo profundo que o Senhor nos conceda o dom do teu Espírito Santo. Que nos conceda a salvação, que nos visite, que tenha misericórdia de nós e coloque sobre nós a tua graça. Hoje queremos receber Jesus Cristo como nosso Salvador, como a razão do nosso existir, como o sentido da nossa vida, e olhamos para ti como tudo o que precisamos. Preencha o nosso coração com os teus valores, reescreva em nós a tua imagem e semelhança. Nós te pedimos e te adoramos, no nome sagrado do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.